Fala aí, taverneiros, tudo bom com vocês? Então, rapaziada, tô aqui no início do vídeo pra pedir desculpa a vocês pelo tempo que a gente ficou sem vídeo aqui no canal. Infelizmente aconteceram algumas coisas e eu acabei ficando impossibilitado de postar vídeo nesses últimos 5 dias. Mas já vamos voltar no mesmo ritmo, no mesmo pique de todo dia vídeo, tentar ao máximo, nem que seja vídeo curto ou coisa do tipo. Não tá tendo vídeos longos, mas shorts tá tendo aqui no canal. Vocês podem entrar, pode acompanhar, todo dia tem short, todo dia tem uma curiosidade ou coisa do tipo. Inclusive eu quero perguntar a vocês o que vocês acham de trazer 4 recaps por semana e tirar um dia pra fazer um videozinho melhor, um pouquinho mais elaborado sobre curiosidades de anime, coisa do tipo. Mas enfim, tamo junto, deixa seu like aí, essa obra que eu vou fazer agora tá muito braba, todo mundo tá gostando dela aqui no canal, tá dando bastante visualização. E é isso, rapaziada, tamo junto, valeu e é nóis! Começa nos contando sobre a história de uma guerra entre demônios e humanos, onde os demônios estavam massacrando os humanos que até questionavam se deveriam se render. Então, sem sombra de dúvida, a rainha dos demônios mais poderosa da história ganhou a dominação absoluta. Então o sacerdote diz que a profecia não mente e daqui a um tempo um herói surgirá e derrotará a rainha dos demônios. Então ele já toma logo um chute na beiça de um cara que aparentemente é o príncipe da realeza humana, mandando ele calar a boca e cair na real. Sua majestade não perguntou, ela ordena, entendeu? Diz o príncipe da realeza. Besteira, seu patricida, você traiu a própria raça. Eu treinei você como um herói em vão. Quanta tolice. Se sente tanta falta assim daquele velho, vou te mandar pra perto dele. Então o cara vai atacar o cara até que a rainha manda ele segurar a mão dele quando ele tava prestes a matar. Então ela pergunta, você disse que ele lutará por vocês no futuro e irá derrotar esta rainha dos demônios? Até que ela diz pra ele explicar isso direito para a rainha dos demônios, humano desprezível. Se não, então nos mostra ela e rapaziada, que pitelzinho, hein? Então ela continua dizendo que a rainha tem milhares de meios diferentes de lhe infligir um destino pior do que a morte. Então ele grita, a profecia diz que quando o herói destinado sacar a espada, o reino dos demônios chegará ao fim. A espada sagrada está cravada na pedra do salão principal. Eu nunca direi onde está, nunca trairei a raça humana. Então a espada sagrada aparece. As lendas dizem que o herói que sacar esta espada conseguirá enfrentar a rainha? Se pergunta ela enquanto pega a espada. Interessante, a rainha irá esperar pela sua chegada. Até que de repente o primeiro ano do reinado da Elizabeth passa e vemos a fortaleza dela muito bem defendida, até que vamos para o segundo ano e nada do herói, o terceiro ano e nada do herói, o quarto ano e nada do herói, no quinto ano nada do herói, até que de repente o 15º ano do reinado da rainha Elizabeth e nada do herói. O povo já não quer nem mais saber de nada, já tá todo mundo misturado, é um tempo de paz. E então, por essa paz toda que tá tendo entre os demônios e os humanos, o povo começa a pedir pelo fim do herói, dizendo que eles são anti-heróis. Então a rainha Elizabeth manda ele trazer o profeta, porque ela queria saber sobre ele, por que ele não aparece. Até que aquele cara que disse sobre a profecia, simplesmente estava lá também, sendo membro do anti-herói, dizendo que não era pro herói vir, fora herói e tal. E simplesmente a rainha Elizabeth manda o poder nele, o pegando, e o manda explicar onde está o herói da profecia, por que ele não aparece. Então o cara diz que na verdade a profecia pode não vir a se tornar realidade, principalmente quando o alvo da profecia excede todas as expectativas, como vossa majestade. Então o cara vai dizer que exatamente seria uma grande ofensa, até que ele é interrompido, tomando um golpe da rainha dos demônios, mandando ele calar a boca, e ele simplesmente cala a boca. Então a rainha simplesmente joga todo mundo longe e diz, eu como rainha cheguei ao topo do mundo, agora aguardo o herói lendário para me desafiar e construir sua fama. Estudei todos os livros de magia das planícies, com muita dificuldade comecei a criar a magia do juízo final para guardar o herói. Mas nem sinal da sua presença, onde você está? Então ela vai caminhando e pega a espada e diz, bem, já que você não vem, então eu irei até você. Então ela começa a emanar muito poder em cima daquela espada, tentando tirar ela dali, e todo mundo se defende porque sem chance, porque ninguém acreditava que ela iria puxar a espada sagrada, até que ela puxa e diz, quem disse que apenas o herói consegue tirar a espada? Até que de repente ela tem uma visão e consegue achar onde o herói mora. Então ela diz, então é aí que você está se escondendo? Então ela cria magia do abismo,
teletransporte forçado e simplesmente se teletransporta, deixando todo mundo para trás. E quando o cara ia tocar nela, ela desaparece. Então nos é mostrada a Vila dos Iniciantes, e lá um cara estava simplesmente capinando o lote, dizendo o quanto é bom capinar um lote. E então nos é mostrado que esse é o herói da lenda. Então acaba voltando um pouco no tempo e diz: eu me chamo Leping. Para falar a verdade, eu era apenas um assalariado, vivendo uma vida dura e normal. Eu nem mesmo tinha tempo para ver animes e jogar. Meu único passatempo era assistir vídeos curtos e caminho do trabalho. Então nos é mostrado que o Prota era muito viciado em fazenda e capinar e fazer comida e tudo mais, e artesanato. Bom, basicamente ele queria viver assim, sem problema e sem dificuldade, até que do nada ele dentro do trem é teletransportado pro mundo. E tem dragões voando no céu e ele tá só segurando a barrinha do trem. Então ele se pergunta como eu vim parar nesse mundo. Então, me baseando nas dicas do sistema para iniciante, eu aprendi o básico para sobreviver neste lugar. Para ser sincero, eu não sei muita coisa sobre esse mundo, mas isso não importa muito. A essa altura, não era uma vida de agricultor que eu queria? Já sinto até o corpo mais leve, estou bem melhor do que estava no meu antigo trabalho. Basicamente, o nosso herói lendário aí da lenda resolveu virar um capinador, virar um fazendeiro, entenderam? Então, voltando para a obra, o sistema aparece e diz: olá, jogador, seu período de treinamento acabou. Você já tem todas as condições para deixar a vila. Por favor, comece sua aventura. Então o Prota diz: está tudo bem, não? Porque eu tenho que ir embora. Então o sistema responde: após deixar a vila, poderá encontrar vários tipos de pessoas espalhadas pelo mundo, poderá aprender várias habilidades de esgrima e magia. Você se tornará o herói lendário que matará a rainha dos demônios. Por favor, comece sua aventura. Então o Prota segue respondendo o sistema, que não vai começar a aventura, já que ele tem uma vida tranquila e o sistema simplesmente buga, mandando ele começar as aventuras. Então nos é mostrado que o lugar onde ele tá tem uma barreira temporal, e graças à barreira espacial temporal, a Vila dos Iniciantes fica perfeitamente escondida. Dentro da barreira, os dias possuem mais de 24 horas, o que me permite fazer tudo o que eu gosto. E mostra o Prota lá capinando, pegando coelho, fazendo uma cadeira e meditando. Até aquele dia. Nesse dia, o sistema mandou uma mensagem dizendo que horror, em um mundo de espada e magia você só pensa em capinar, capinar e capinar. Está ignorando completamente meus conselhos. Que diabos de herói é esse? Você só ganhou pontos de iniciantes e ainda por cima está usando para consertar suas ferramentas. Você sequer mostra desejo de aprender habilidades de esgrimas ou magia. Todas as minhas funções de apoio à aventura não estão sendo utilizadas. Eu odeio muito você. Espero que a rainha dos demônios te mate logo. E um dia, o sistema simplesmente falhou e sumiu. Mas vocês acham que o Prota ligaram? O Prota simplesmente amou isso daí. Então é dito que o Prota acaba só ocupando o dia dele, corta madeira, faz as coisas, até que de repente um dia, simplesmente o céu ficou negro e uma tempestade começou. Até que de repente, a rainha demônio saiu de lá. Então ela diz: achei você, herói lendário. Então simplesmente o Prota corre dizendo que a chuva tá pesada e deixou o peixe secando a roupa no varal. Então a rainha do demônio fica sem entender nada, olhando o Prota correndo. Até que um cachorrinho robô fica latindo no pé do Prota e ele olha pro alto e diz: eita, o que é aquela coisa no céu? Então a rainha dos demônios diz: como ele é tapado, como ousa me chamar de coisa? Ah não, desculpa, é que eu não consegui ver direito, disse o Prota se desculpando por ela. Então ela diz: deixe-me testá-lo. Então ela joga alguma coisa na direção do Prota que acaba caindo na mão dele. E quando ele olha, é a espada do herói lendário. E então ele diz: eita, que negócio é esse que veio parar na minha mão? O que tá acontecendo aqui? Então ela diz: eu sou Elizabeth, a rainha dos demônios mais poderosa da história, e hoje lhe exterminarei. Enquanto carrega um ataque, o Prota fica chorando, dizendo: rainha dos demônios, o que ela veio fazer aqui? Eu sequer pensei em sair da minha terrinha. Até que o Prota aparece latindo. E ele diz: cala a boca, cachorro, não seja idiota, pare de provocá-la. Então ela faz um ataque simplesmente devastador. E o Prota acaba se lembrando que o sistema falou antes. Até que o Prota simplesmente larga sua espada e diz: já era, não tem mais nada que eu possa fazer. Então ele acaba indo caminhando para dentro de casa, se lamentando. Estive sendo um baita noob até agora, e quando pisquei, a chefona final veio bater na minha porta. Já era, não tem escolha.
além de aceitar meu destino, não é? Até que o cachorro do Prota começa a carregar uns códigos, e quando o ataque vai atingir, o Prota simplesmente abre a porta e diz: mas não tenho do que reclamar, fui feliz, não tenho arrependimento, fui muito feliz aqui, no fim vou morrer na casinha que eu amo. Então ele fecha a porta, e a rainha fica puta, e diz: espera, por que aquele sujeito sorriu pra mim naquela hora? E ela entendeu que ele disse pra ela ir pra cima com tudo. E diz: como ousa aquele maldito arrogante, morra! Mandando um ataque. Até que o cachorro simplesmente se transforma e entra no modo de batalha, ficando muito foda e muito OP. Até que ele ataca a mulher. E o cachorro acaba defendendo o Prota do ataque. Então a rainha diz, assim como esperado: o herói lendário é um poço de arrogância. Então você estava com uma relíquia mágica senciente todo esse tempo. Mas comparada à rainha, todos são formigas. Então ela prepara um ataque, magia apocalíptica, e diz: perdi o interesse em testá-lo, vamos acabar logo com isso. Conjuração planetária. Então o cachorrinho do Prota simplesmente fica com os códigos vermelhos e diz: cálculo completo. Então ele prepara um ataque e ataca até que e simplesmente acontece. Buraco negro quântico. O ataque da rainha é simplesmente obliterado. E ela fica se questionando: como assim? Minha magia apocalíptica foi devorada? O que aquele maldito fez dentro daquela casa? Então o Prota deitado, já chorando e triste, diz: pode vir, moça, tô pronto. Até que ela deita, olha o cachorro e o cachorro latindo muito. Ela simplesmente ri e diz: que inesperado. No fim, acho que acabei subestimando você. Então ela abre suas asas e diz: mas não fique convencido, até agora só estive usando 30% do meu poder, seu tolo maldito. Deixe-me mostrar o verdadeiro significado do terror, forma da deusa demoníaca. Então ela parte pra cima do cachorro e uma hora depois o Prota, dormindo, diz: ué, já morri? Então ele acorda e vê que ainda tá na casa dele. E aí ele diz que tá tão quieto lá fora e se pergunta: não me diga que a rainha dos demônios está esperando por mim, que nem uma maníaca lá fora. Então quando ele vai abrir, ele vê uma fumaça, vê a rainha do demônio toda maltrapida e o seu cachorrinho todo quebrado no chão. Então ele diz: cachorro. Então a rainha diz: perdão, mas eu obliterei completamente sua orgulhosa relíquia mágica. Então o Prota diz que tá tudo bem, quer sentar um pouco e conversar sobre isso? E ela só responde: claro, após eu assassiná-lo. Até que ela diz que é imperdoável como este sujeito ousa me fazer atingir o meu limite. Este é o fim da minha história, é o fim do que foi profetizado. Então simplesmente ela cai. E o Prota se surpreende e pega ela. E acaba que a roupa dela se desintegra completamente. O Prota fica simplesmente saindo sangue do nariz dele. Até que de repente o cenário muda e a rainha do demônio tá presa na cama dormindo até que ela acorda. E acaba pensando que a rainha dos demônios sofreu uma derrota humilhante. Mas ao invés de me matar, ele escolheu me aprisionar. Será que esse maldito fez isso pra me mostrar o quão poderoso é para todo mundo? Então ela tenta botar magia na corrente, mas não consegue, e diz que é outra relíquia lendária que ela nunca viu. Maldição, quanto poder esse sujeito está escondendo na manga. Até que ela vê umas cartas e uns brinquedos e algumas coisas e diz que não consegue entender nada dessas coisas. E vê que o herói lendário é mais maquiavélico do que ela imaginava e acabou subestimando ele. Até que ele entra e pergunta se ela acordou. E ela só responde: se vai me matar, não espere que eu implore pela minha vida. E ele diz: será que podemos conversar? A propósito, sobre as algemas eu só usei como precaução, é que sabe, você estava assustadora antes. Ah, não é isso. Formidável é a palavra certa. Acho que tudo isso é um grande mal-entendido. Deixa eu tirar essas algemas de você, assim vamos poder conversar melhor, diz o Prota. Mas aí é nos mostrado que na visão da Elizabeth ele disse outra coisa. E aparece o Prota dizendo que foi mal, que ela entendeu errado. E aparece ele dizendo: foi mal aí, tu entendeu errado, peixe pequeno. Achou que era formidável o suficiente para derrotar o heróizão aqui, achou errado. Agora, se desejar continuar vivendo, é melhor cumprir todos os meus desejos. Então a rainha ficou olhando, dizendo: como ousa ameaçar a rainha dos demônios? Então o Prota destranca ela, e ela olha pro Prota e diz: a situação atual mostra-se bastante desfavorável para mim. Até seres poderosos como eu sabem a hora de se render. Então, irei aguardar por hora, mas me certificarei de acabar com a sua arrogância depois. Então o Prota, se tremendo todo, cheio de medo dela, diz que acha melhor ela descansar. Então aparece o Prota dizendo que não matou a rainha demônio enquanto ela dormia,
porque na maioria dos jogos, os chefões principais sempre teriam uma skill de ressurreição, e por isso era melhor deixar quieto e tentar resolver tudo na conversa, com poucas lutas. Então, ela vê ele gritando e rindo e diz que ele tá caçoando dela, até que ele pega o cachorro e diz: caramba, o Inkai virou uma pilha de lixo. Então a Elizabeth pergunta o que foi, essa coisa era sua relíquia mágica mais poderosa? Então o Prota diz, acho que sim, ele é uma das minhas criações mais recentes. Então ela fica olhando e diz que chegou o momento. Ele baixou a guarda e soltou as amarras. Agora posso conjurar uma magia abissal de recuperação de magia rapidamente. Você perdeu a proteção da sua relíquia mais poderosa. É como se tivesse arrancado seu braço direito. A balança de poder me favorece agora. Perdão por quebrar seu pertence, diz a Elizabeth pra ele, toda macabra. Mas aí o Prota só responde que relaxa, o cartão de memória ainda está intacto. Então aparece a Elizabeth, chegou o momento, chave para eliminá-lo, herói lendário, magia destruidora de mundos. Então o Prota diz, já a carcaça acho que não tem conserto. Então ele abre o armário e tem um monte de cachorrinhos daquele, vários protótipos. E a Elizabeth simplesmente se assusta e fica sem entender nada. Como assim? Ele tem um arsenal daquela coisa? Então o Prota diz que é bom ter companhia, mas esse bicho é danado, então costuma tiver um de cada vez aqui em casa. E na visão da Elizabeth aparece o Prota todo macabro falando do cachorro. Então a Elizabeth diz não pode ser, até que ela sente um cheiro e pergunta que cheiro é esse. Então o Prota diz que quando viu que ela havia desmaiado, decidiu preparar algo para ela. Então a cena muda e tem mingau natural e bolinhos convencionais para Elizabeth. E ela diz que apenas seres fracos se alimentam. Eu já transcendi, não preciso mais dessas coisas. Até que ela sente o cheiro e seu estômago ronca. Então o Prota diz, a melhor forma de resolver um conflito é com comida. Então a Elizabeth pega o garfo, dá uma garfada e quando ela come, ela simplesmente faz uma cara terrível. E o Prota diz, eu tenho confiança em minhas habilidades culinárias, mas será que a Rainha dos Demônios vai gostar da simplicidade que nutre aqui na Vila dos Iniciantes? Então ela pega outro e vai comendo, e de repente ela simplesmente diz que a cada mordida, os sucos da carne explodem em minha boca, como fogos de artifício, com um sabor tão natural e intocado. Também consigo sentir uma grande quantidade de energia mágica emanando dos ingredientes. Então ela diz que, e pensar que este mundo possuiria tal delícia, é tão delicioso que nem eu, a Rainha dos Demônios, consegue resistir até a última mordida. Então quando ela engole, ela sente o seu coração disparar e tem um orgasmo, como se um vulcão estivesse explodindo dentro de você. Então ela fica toda tchutchuquinha dizendo que está tão quente e pergunta pro Prota o que ele fez com esta comida. Então o Prota, todo desesperado, diz que só colocou um pouco de pimenta e que eu gosto. Não me diga que a Rainha dos Demônios não gosta de pimenta. Então ela diz, como esperado, as intenções dele eram vis desde o início. Este herói maquiavélico me aprisionou e agora fará experimentos comigo. Então Prota diz que já sabe, ovos lendários e mingau com carne de porco ajudam a reduzir a picância e acaba entregando para ela. E ela, toda ofegante, diz, me envenenando com uma mão e oferecendo o antídoto com a outra. Ele está brincando comigo, vejo que não tenho saída, mas mesmo estando em tal situação desconfortável, o que é esta sensação? Então ela come. E mais uma vez ela sente algo diferente. É como se a alma dela tivesse transcendido. Então ela diz que esse sentimento de paz é tão bom. Todo aquele arrependimento, aquele aborrecimento de dominação mundial, toda aquela profecia com o herói sumiram da minha mente. Ao descartar todas essas preocupações mundanas, consigo ver verdadeiramente o quão insignificante eu sou. Então aparece a Elizabeth se superando. A Rainha dos Demônios está surpresa. Apenas uma comida trouxe ela a um novo reino. Ao estimular com 2 extremos, ele fez com que a minha magia aumentasse. Então ela diz pro Prota parar de fingir e pergunta o que ele quer dela. E ele diz que, do que você tá falando? Eu só quero descobrir um bom jeito da Rainha dos Demônios conviver com o herói aqui. Então aparece novamente na versão dela. E ela diz que finalmente está mostrando suas intenções. E aparece o Prota novamente na sua versão macabra, dizendo que ela é a única que aguentará os testes do grande herói. Agora venha, removerei sua insignificância para ver se possui a mínima chance de me derrotar. Então aparece o Prota sem entender nada, dizendo tudo bem, eu vou continuar preparando comidas deliciosas para você.
Então ela diz que uma cavaleira não teme a morte, e sim a desonra. Eu sou a grande rainha dos demônios. Então novamente o Prota na sua versão macabra diz: se deseja força, eu posso ajudá-la, estou ansioso pra ver se consegue me derrotar. Rapaziada, essa garota ela é muito maluca, mas eu gosto muito dela, e espero que vocês também estejam gostando da obra, beleza? Pode deixar que já eu trago continuação também. Então voltando, a Rainha Elizabeth sobe na cama e diz: ouça bem, eu concordo com as suas condições, mas não por medo, e sim porque quero atingir o pináculo da minha força. Então Prota, sem entender nada, diz: por medo? Medo de quê? Você é a rainha dos demônios, toda poderosa, você pode fazer o que quiser. Então aparece ela, dizendo: e não pense que abaixarei minha cabeça e serei submissa enquanto vivo aqui. Nunca permitirei que minha dignidade como rainha dos demônios seja violada. Senão, mesmo que eu tenha que me sacrificar, eu levarei você junto. Então Prota diz que tá tudo certo, tá tudo bem. Então podemos começar a nos dar bem? Então a rainha diz que se quiser continuar com seus experimentos, sinta-se livre para continuar. Então o tempo passa e o Prota tá lá cortando lenha com a espada do grande herói lendário, usando ela como se fosse um machado. Então nos é explicado que desde que a Rainha dos Demônios invadiu a barreira protetora da vila inicial, o tempo começou a fluir gradativamente como o mundo de fora. O tempo sincronizar não é um problema em si, mas sim a ausência da barreira de proteção. Seria um desastre. Sem a proteção e a camuflagem, a Vila dos Iniciantes ficou completamente exposta aos perigos deste reino, e os monstros das redondezas parecem ser bastante poderosos, e aparece cada monstro colossal, rapaziada. Então Prota diz que devido à presença da Rainha dos Demônios, ninguém se atreveu a atacar ainda. Isso significa que assim que a rainha deixar esse lugar, eu vou acabar. Então ele ouve um grito: Leping, está na hora do lanche, já fez o meu lanche? Então ele diz que já está indo. Então Prota diz que no final precisa da proteção dela. Então a Elizabeth está deitada no sofá do Prota, vendo os doramas na televisão, enquanto come umas batatinhas. Ela tá bem gordinha, rapaziada. Então ela diz pro Limping que está cansada de assistir essas gravações e pergunta se ele não consegue nada naquele sistema dele. Então ele diz que o sistema desapareceu faz tempo e diz: está aqui o seu lanche. Então ela diz: só um momento. Levanta os dedos, cria uma magia, cria 2 asinhas e voa até o Prota. E ela diz: que tipo de veneno você colocou nessas batatas? Quanto mais eu como, mais preguiçosa eu fico. Então aparece ela pensando, dizendo: tá usando comidas deliciosas com venenos paralisantes para me levar uma vida toda de depravação? Não seja tolo. Então Prota diz que essas batatas possuem bastante calorias, e se comer muito vai acumular gordura com facilidade, e assim fica. Então ela aperta sua banheira e diz: gorda? Então ela simplesmente estala o dedo e diz: magia do oceano profundo, conversão de atributo negativo. Então ela vai de uma gordinha para uma yandere super gostosinha. Então ela diz que acabou de transformar toda aquela gordura em magia. Então Prota, cabisbaixo, fica dizendo que é incrível, então dá pra fazer algo assim com magia. E ela diz: outro dos meus truques, ficou desapontado, não é? Então ele diz: haha, do que está falando? Vamos comer. A Elizabeth diz que o lanche está perfeito e vai comer, e acaba devorando aquele prato. Então o Prota diz que se não for suficiente, posso preparar mais. Eu não ligo, pode comer o quanto quiser. Então ela olha pra ele, novamente naquela sua versão macabra, ele dizendo: você está fraca demais, engorde antes do abate. Então ela fica puta e diz: como ousa, está me tratando feito uma porca. Nesse ano que passei, esse sujeito me quebrou incontáveis vezes. Acho que já devo ter aprendido a tolerar seus truques. Vamos ter nossa batalha decisiva mais uma vez? Então Prota abre a geladeira e diz: é o seu favorito, Elizabeth, pudim. Então ela muda dessa forma de ataque e fica maravilhada, vendo aquele prato de comida, e diz: ótimo, me dá. Então aparece o Prota dizendo que não é difícil lidar com a rainha dos demônios, é só dar a comida certa que ela se acalma. Então a cena muda para um coroa e uma garota fugindo de 3 pessoas. E essas pessoas são bem estranhas, usam roupas estranhas e tudo mais. Mas enfim, então eles atacam o velho, mas acaba não surtindo efeito. O velho acaba defendendo o ataque, então o coroa diz: Evel, fuja em direção à cidade, você ficará segura lá, seu velho pai irá segurá-los aqui. Mas até que ela diz: não, eu não posso deixar o senhor para trás e fugir dessa forma. Então o pai dela diz que prometeu para a mãe dela que protegeria, não importa o que acontecesse. Então aqueles seres acabam criando um ataque colossal para cima deles chamado Fogo Fantasma. Mas aí o coroa entra em uma forma Berserk e acaba dando um grito que deixa ele muito poderoso, lançando um ataque chamado Corte do Herói. E quando ele ataca, ele corta aquele ser no meio. Mas como sempre, esses seres são muito apelões. Tinha que ser, não tem pra onde fugir, toda obra é assim. Então ele simplesmente puxa aquele ser que foi cortado
e absorve ele, se transformando em algo muito mais poderoso. Então aquela menina diz que não deixará o pai dela aqui, não importa o que aconteça, e atira em direção àqueles seres. Só que novamente eles pulam em direção a eles com uma velocidade muito rápida e dá um socão no pai dela, fazendo ele cuspir sangue e bater numa pilha de pedra. Mas ele, todo quebrado no chão, diz pra ela não se preocupar com ele, pra se apressar e fugir. E então novamente aquele ser absorve o outro e se transforma em uma coisa muito poderosa e colossal e muito grande. E finalmente, quando ela vai atacar, um ataque brutal e colossal aparece na frente deles, e ela fica sem entender nada. É o Senhor dos Mamutes, está na frente dele e acaba matando aqueles seres. Então, na cabeça daquele mamute tem um castelo, e dentro desse castelo tem um sapo, que é chamado de sapo imortal. Então ele diz: chefe, parece que já eliminei a ameaça, o que faremos com esses dois humanos? Então vemos que tem uma casinha de cachorro lá, e é o cachorrinho do Prota que tá lá, turma. E ele diz: são humanos inofensivos, vamos levá-lo para o mestre e ele saberá o que fazer. Então a obra nos mostra que aquela loirinha acorda numa cama toda desorientada, perguntando onde está o pai dela. Então ela se lembra que ele foi gravemente ferido e sai correndo para ir atrás do pai dela. Mas quando ela abre a porta, ela vê o pai dela todo musculoso se exibindo lá fora, com o Prota e a Elizabeth do lado. Então o Prota tá lá todo admirado, dizendo que ele não deve faltar um dia de treino, e ele diz que boa forma física para um guerreiro é fundamental. Então o Prota diz que essa é a classe de guerreiro desse mundo, que legal. E em volta do Prota tá os cachorros latindo muito, só que a Elizabeth já larga uma bica em um deles, e com as pantufinhas no pé, ela chega e pergunta: quem mandou você trazer essa ralé pra casa, cachorro maldito? Então o cachorro fica todo triste, sem entender nada. Até que o Prota tá lá, todo bizonho, tocando no músculo do Coroa, e o Coroa todo entusiasmado, dizendo que não vai se segurar. Então o Coroa usa uma habilidade, fogo de batalha da alma 100%, e fica todo trincadaço, sem roupa, na frente do Prota. E a filha dele pergunta o que ele tá fazendo, que não tá entendendo. Então o pai dela finalmente se dá conta que ela já acordou. Mas aí a Elizabeth diz que agora que acordou é melhor ela ir embora. E diz que é o primeiro e último aviso, botando o peito em cima dela, e diz: eu cheguei primeiro. Então o Prota vem tentando acalmar, dizendo que é tão raro termos convidado, então por que não conversamos um pouco lá dentro? Então dentro da casa do Prota ele tá servindo chá, e diz que não tem muita coisa para oferecer, é que aqui é uma zona rural, como podem ver, mas desfrutem do chá de cevada que eu mesmo fiz. Então a menina olha e diz: pai, essa é a porção milagrosa que o senhor falou, aquela que é capaz de curar imediatamente após beber. Então o Prota, rindo, todo sem graça, diz que isso é exagero, e que ele só usou um pouco de água natural. Mas aí a Elizabeth, pensando, diz: por que raios o Liping trouxe esses dois humanos? Que tipo de experimento ele planeja fazer com eles? Maldição, será que a rainha não é o bastante para satisfazê-lo? Então o Coroa diz que ele estava quase inconsciente na ocasião, mas ainda assim lembra vagamente do que aconteceu. Ele foi carregado até lá com o cachorro, e quando ele tomou um pouco daquela água, ele simplesmente restaurou todas as suas energias. Então ele diz para a filha que se não fosse pela ajuda do Sr. Liping, temo que nunca haveria de novo, minha filha. Então ela diz: podemos mesmo beber algo tão poderoso assim? E o Prota responde que eles são aventureiros, são tão bajuladores, hein? Não precisa de tanta cerimônia, gente, é só beber. Então eles agradecem e bebem, e quando os dois bebem, eles simplesmente sentem como se sua alma estivesse transcendendo. Eles sentem que eles são os primeiros seres humanos da criação divina, e estão deitados num campo chorando, apenas apreciando a sua evolução. Então nos mostra que os dois avançaram de arco-mago de 3 estrelas para 4 estrelas, e maga de 1 estrela para uma arquimaga de 1 estrela. Então o Coroa diz que nossa magia acabou de quebrar os limites e avançar, e a sua filha responde que sim. Isso fez o sangue élfico que herdei da minha mãe despertar. Minhas orelhas até mesmo ficaram pontudas. Então os dois ficam ali todos serenos, dizendo que estão com muita paz e tudo mais. Então o Prota diz: tome mais uma rodada. E o Coroa diz: isso já foi o bastante, Sr. Liping. Digo isso de coração. Então o Prota fica todo triste, dizendo que tá certo, e pensa que adoraria servir um lanche acompanhado com as bebidas. Mas a Elizabeth pegou tudo pra ela, e se eu tentar pegar alguns, seria o mesmo que cutucar a rainha dos demônios com vara curta. Então aparece a Elizabeth dizendo que é tudo dela e que não é nem sequer pro Prota pensar nisso. Então o Prota diz que não tem nada pra servi-los e sente muito. A propósito, como vocês foram atacados, tio Beerus? Então Coroa diz que, como já deve ter notado, a Elif possui um sangue elfo, e nós fomos atacados por isso. Então ela diz que a mãe dela era uma santa da raça dos elfos,
e que deu a luz a ela após se apaixonar pelo pai dela. Mas a raça dos elfos proíbe casamento com outras raças. Então o Prota diz: então eram os elfos que estavam atrás de vocês? E a Rainha dos Demônios diz: tolice, a rainha aboliu essa restrição há muito tempo, depois que conquistou e unificou o mundo. E então Coroa diz que é uma longa história. Desde que a mãe da Elif foi forçada a voltar para a Terra Sagrada, eu estive fugindo e me escondendo com a Elif. Então Liping diz que entendeu, e mesmo assim os elfos descobriram sobre sua existência e agora querem te capturar, não é? Então o cara diz que eles só nos pouparam porque minha esposa fez o sacrifício de retornar para a tribo dos elfos. Os nossos perseguidores são os emissários da Guilda das Sombras do Reino dos Demônios. E então Liping, olhando para Elizabeth, diz: Reino dos Demônios? Guilda das Sombras? Não me diga que há... Então Elizabeth fica puta, diz: ei, o que você está insinuando? Então ele pede desculpa. Então a Rainha dos Demônios pede pro Coroa explicar direito essa história. Como você sabe que era a Guilda das Sombras do Reino dos Demônios? E por que eles querem os elfos? Então o Coroa diz: dizem que a Guilda das Sombras andam fazendo experimentos secretos em humanos para reviverem a Rainha dos Demônios, Elizabeth, aquela que unificou o mundo. Então a elfa diz que elfos são uma das fontes de materiais tão valiosos que vieram até mesmo atrás de mim, que ainda não havia sequer despertado o sangue élfico. Então Prota diz que é tudo culpa dela, não é? Então Prota pensando, dizendo que é tudo culpa da Elizabeth, e ela pega ele pelo pescoço e diz que já sabe até o que ele está pensando. Então Prota acaba ela e diz: certo, é claro que você sabe, você passou um bom tempo aqui, agora se acalma. Então os dois ficam sem entender nada, perguntando do que eles estão falando. E a Rainha Elizabeth diz: parece que só precisou de 1 ano para acontecer mudanças que estremeceram o mundo. Quem disse que a Rainha dos Demônios já estava morta? Então o Coroa diz: e não está. A Rainha Elizabeth desapareceu há 500 anos, se ela ainda estivesse viva, já teria retornado para governar o mundo. Então Prota fica sem entender nada, dizendo: 500 anos? A Rainha Elizabeth esteve aqui por apenas 1 ano e pouco. Então Elizabeth pergunta: e o rumor diz como eu morri? Então a menina diz que, de acordo com os livros, a Rainha Elizabeth foi morta pelo herói lendário. Dizem que foi uma batalha tão mortal que durou 1 mês inteiro, quando finalmente o herói lendário se sacrificou, levando a maligna Rainha dos Demônios também à morte, e assim protegeu as planícies dos heróis. Então a Rainha Elizabeth fica muito puta e diz: como ousa, preparando um ataque, deixando os dois sem entender nada. Então a menina pergunta: pai, estamos naquele campo novamente? Não, isso é pura sede de sangue. Então a Rainha Elizabeth só diz: é mentira, e os dois concordam na hora. Então o Prota diz: ela tá certa, eu sou tal herói lendário. Ou foi o que o sistema me disse. Então a menina e o pai dela fica sem entender nada, olhando, e ele diz: e ela é a Rainha dos Demônios que vocês estavam falando. É a Elizabeth. Então os dois surtam e ficam sem entender nada. Como assim? Então os dois surtam e acabam desmaiando porque não conseguem absorver tanta informação assim. Então, na visão da Rainha Elizabeth, o Prota disse o seguinte: vamos, riam dessa trouxa que eu aprisionei aqui. Olha só que otária. Então Elizabeth bate na mesa e diz: já basta, cansei de ser chacota. Então aparece ela pensando: maldito Liping, eu já entendi, você trouxe essas pessoas pra cá só pra me humilhar, dessa vez você foi longe demais. E ela sai dando uma batida muito sinistra na porta, que quebra a estrutura da casa. Então o senhor fica aliviado, pedindo desculpa ao Liping pela pergunta, mas o que ele planeja fazer? Então o Liping diz que ainda não sabe, primeiro precisamos nos acalmar. Então o protagonista pensa que quando a Elizabeth quebrou a barreira, o tempo daqui ficou caótico e acabou desincronizando, e levou 500 anos do tempo do mundo de fora para sincronizar novamente. E então a cena muda e os dois estão dentro de um quarto, cheio de medo, sem conseguir dormir. Então a menina diz ao seu pai que não pensou que essa era a verdade por trás do mito de 500 anos atrás. A Rainha dos Demônios se apaixonou pelo herói lendário, e então desistiu do mundo inteiro para viver com ele. É assim como você é mamãe, papai. Não nos compares a eles, é muita ousadia. O Sr. Liping nos pediu para ter calma, ele deve estar pensando se irá nos poupar, então não fale nada desnecessário. Então ela diz: mas se o Sr. Liping quisesse nos matar, por que nos salvou para começar? Então ele diz: assim como ele nos fez quebrar nossos limites de evolução com aquele chá sagrado, ele quase nos matou. Nos olhos dele somos apenas formiga. Se irão nos matar ou não, só o humor deles dirá. Então aparece o Prota numa forma totalmente macabra, andando e dizendo:
Ainda não dormiram? O que estão fazendo a essa hora? Então, enquanto eles ficam todos assustados, o Prota fica todo sorridente, dizendo que se não consegue dormir, que tal jogarmos uma partida de cartas? Então o Coroa fica sem entender nada, jogar cartas, como assim? Então eles se sentam em volta de uma vela e o Prota começa a explicar as regras e eles acabam entendendo tudo e tudo mais. Então os dois ficam encarando aquilo como se fosse a vida e a morte deles. A princesa diz que esse é o teste do Sr. Li Ping que o papai mencionou. É assim que ele irá decidir se irá nos matar ou não. Então a cena muda e o Li Ping diz que vai começar a embaralhar. E todos eles engolem seco e diz: Sr. Li Ping, perdão. Pergunta, mas qual é o nome deste jogo? E uma aura sinistra está emanando do baralho. Então o Li Ping diz: agora que você perguntou, deixa eu pensar. Então aparece o Li Ping pensando, dizendo que se ele disser que o Senhor da Terra, que as pessoas daqui não iriam reconhecer e entender. Então ele diz: beleza, é Luta de Dragões. Então todo mundo fica assustado. Luta de dragões? Como assim? Como é a luta de dragões? Então aparece a Elizabeth em miniatura escondida no quarto, perguntando como é luta de dragão. E então é dito que ela tá usando uma magia de camuflagem de alto nível. E ela se pergunta o que diabos o Li Ping está tramando. Então o Li Ping diz que pensem da forma seguinte: vocês são dois bravos heróis que terão que unir forças para derrotar o dragão. Podemos decidir quem será o herói e quem será o dragão de acordo com as cartas que pegarmos. Então o Coroa olha para ela e diz: agora tenho certeza, é um teste, cochichando. E aparece Li Ping na visão do pai e da filha desesperado, dizendo: prepare-se, vou começar a embaralhar, pensem com muito cuidado antes de escolher. Então Li Ping olha o baralho e diz que é a primeira mão e que belezinha, bora gente, então escolham também. Então o Coroa diz: filha, não há mais espaço para hesitação, saque suas cartas. Então ela pega, e quando ela puxa, eles mudam para outro reino, e todo mundo fica surpreso. Que porra tá acontecendo? Nada bom, só de tocar nas cartas dele, tive toda a minha magia drenada. Pai, eu sinto muito. Então o Coroa diz que está tudo bem, e deixa o resto com ele. Então o Prota diz: será que vem um dragão? Embora eu não tenha pegado cartas ótimas, ainda é uma boa mão. Tem um rei e boas cartas, nada mal mesmo, vale a pena tentar. Então o Coroa diz: eu não quero fazer isso. E ela diz que também não. Mas aí, então o Li Ping diz que se tirarmos mais 4 e outro 2, vamos ter uma mão vencedora. Tem certeza que não querem? E eles balançam a cabeça dizendo que não. Então o Prata diz que não vai se segurar e acaba puxando outra carta do baralho, um 8, um 10 e uma dama. Rapaziada, sinceramente, eu não entendo nada desse jogo e o que eles estão jogando, mas tudo bem. Ele diz com uma cara triste: merda. Então a menina pensa que o Sr. Li Ping não gostou do nosso desempenho. E ele diz: vou começar, tem um 8, é a sua vez, tio Beiros. Então o Coroa diz que, contanto que conseguimos passar deste teste, o Sr. Li Ping não deve nos poupar. Então não podemos desistir agora, mas toda vez que tocamos nessas cartas, precisamos ofertar nossa força vital. Um J, Valete. Então a elfa, toda desesperada, pergunta se ele tá bem, e o Coroa diz que tá bem, e ela diz que passa. Então o Prota diz que, além de um Royal Flush, há um 7, uma rainha e 3 cartas de 4 com um par de 5. Só sobrou um 10 e um Valete. Será que devo quebrar um par ou não? Se eu fizer isso, eles irão provavelmente jogar 2, então ficarei em desvantagem. Então o Prata olha pra frente e diz: deixa pra lá, eu passo. Então o Coroa fica sem entender nada, tipo, tem certeza? E ele diz que tem. E o Coroa fica mais desesperado e diz: o Sr. Li Ping está me fazendo pegar cartas de propósito para que minha força vital seja devorada. Nessa situação, só me resta me livrar de todas as minhas cartas o mais rápido possível. Então ele diz: de acordo com suas regras, esta combinação de cartas pode ser chamada de Dragão Ascendente. Então o corpo do velho sente uma coisa muito estranha e diz: isso me custou uma perna. Quanto maiores as cartas que eu jogo, maior o preço. Então aparece um dragão e eles ficam desesperados. O dragão prepara o golpe e ataca o Li Ping. Então ele diz: uma combinação de cartas ativa uma espécie de punição. Cavei minha ruína. Eu acabei de ofender o herói lendário. Eu morri. Acabei de morrer. Então Prota, como se não estivesse vendo nada daquilo, diz: boa jogada. Então ele fica tipo: Senhor Li Ping, como assim você tá bem? E o Li Ping pergunta: posso prosseguir? E ele diz: certo, muito bem. Jogo uma carta de 3. E a princesa novamente diz que passa. E ela diz: agora é minha vez, tem um 10.
e os dois passam. Então ele fica com uma cara de macabra, rindo e diz: 6, 7, 8, 9, 10, com Valete o Rei, estratégia. Puxei no Tropa de Elite aqui agora. Então, após jogar as cartas, o mundo muda novamente e uma aura em volta deles aparece com uma onda destruidora dos céus. E eles ficam sem entender nada e o Coroa grita pra ela aguentar firme e os dois ficam lá embaixo se afogando. Então ela diz: eu não posso, já desistindo da luta. Então Prota diz: beleza, tenho mais 3 pares pra vocês. Então aparece de novo 2 soldados em cima de 2 carrocerias de cavalo. E o Coroa diz: eu não posso, enquanto a filha dele: espera, eu posso. Não, você irá pagar com a sua força vital, diz o pai dela. E ela diz: eu não posso me esconder para sempre, eu também quero proteger o papai. 3, 9, 5 e um par de 5. Então aquelas criaturas acabam se assustando, pois outras criaturas aparecem na frente deles, e elas acabam se chocando. Então o Coroa pergunta se ela está bem, e ela diz que sim, está tudo bem. Então Prota diz: é preciso proteger os companheiros, mesmo que sacrifiquemos as próprias cartas. Muito bem, a coisa mais importante desse jogo é essa determinação. Então Prota pensa que não pensou que eles iriam pegar o jeito do jogo de cartas tão rápido. Então Coroa diz: determinação. Então Prota só vira e diz: mas já é tarde demais. Então todos eles, inclusive a Rainha Elizabeth, diz que nada bom, aquela aura sombria. Então Prota lança 2 pares de Coringa Crockett. Então uma fenda se abre naquele outro mundo e uma criatura demoníaca aparece, um Coringa muito diabólico. E a Elizabeth diz: maldição, o que ele invocou para aqueles pobres diabos. Então aparece Rei Palhaço Supremo, Deus Demônio de 3 estrelas. Então o demônio, quando chega lá, olha pro lado e percebe a Rainha Elizabeth ali. E ele pergunta: por que está espionando? Tome cuidado, ou eu posso te matar. Então a Elizabeth diz: com quem pensa que está falando? A rainha se humilhou por todo esse tempo em busca de poder e mal conseguiu chegar ao nível de 3 estrelas de deusa demoníaca, mas o desgraçado do Limping invocou algo semelhante assim do nada. Então Coroa diz que sente muito, seu velho pai não tem forças, e ela diz: não se culpe, pai, é minha culpa, fui eu que irritei o Sr. Limping. Então o Coroa diz que a força vital dele começou a ser absorvida com voracidade. Então o Limping diz: tio Beerus, o que foi? Será que ele ainda não se recuperou dos ferimentos? Então quando o tio Beerus abaixa a carta, o Limping diz: o tio Beerus já poderia ter vencido, hein? Mas preferiu continuar jogando para me entreter. Quanta inocência. Pensei que era bom neste jogo, mas acabei só perturbando o homem cansado no fim das contas. Então o Limping simplesmente baralha as cartas e faz aquele demônio subir. E ele diz: foi bastante divertido, descanse. E ele sai todo desanimado do quarto e pede desculpa por qualquer problema. Então o tio Beerus diz: então, este é o herói lendário, é difícil ler suas intenções. E a menina diz que é impossível, eles ainda estão vivos, né? E a Elizabeth fica sem entender nada, dizendo ridículo. Então a verdadeira intenção daquele rufião ao batalhar com aqueles dois era afetar a rainha. Então a cena muda para outro dia, logo de manhã, e os dois estão se preparando para sair. E o Limping diz: tem certeza de que não deseja ficar por mais alguns dias, tio Beerus? As frutas que eu plantei estão quase a ponto de colheita. Então, o Coroa se curva e diz: não podemos mais incomodá-los, e nós nunca esqueceremos da sua gentileza e benevolência. Então o Limping diz: que isso, não é pra tanto. E o Coroa responde: por favor, não se preocupe, quando partirmos, não contaremos a ninguém o que vimos aqui. E a menina diz: senhor Limping, tem certeza de que quer nos dar algo tão valioso? Então o Prota diz que é só chá de cevada, eu não ligo. E acaba também dizendo pra ele levar isso. É uma lembrança pra você, tio. E o Coroa fica sem entender nada, o baralho tá na mão dele. Então ele vê novamente o Prota naquela cena, fique com ele, e muda pro Prota quase chorando, dizendo: eu sou um merda jogando carta, então você vai fazer melhor uso. Então a rainha fica sem entender nada. Oi? E então, quando o Coroa olha pra ela toda séria diz: se apressem e sumam daqui. E então os dois saem correndo enquanto o Prota diz tchau. E a Elizabeth simplesmente se vira voltando pra casa dizendo: muito bem, tudo voltou ao normal, a rainha quer seu lanche. E o Limping diz: certo. Então a cena muda pros dois, correndo no meio do nada, gritando: corre, corre, corre. E a menina dizendo: para, só um pouco, eu não consigo mais, pai. Então os dois param, e o Coroa diz: primeiro foi a aprovação do herói lendário, depois uma ameaça da rainha dos demônios. Então nos mostra que na noite passada, a rainha Elizabeth foi visitar os dois e simulou como se estivesse matando eles, dizendo: eu, Elizabeth,
ordeno a vocês a deixarem este lugar amanhã. Vocês não irão revelar nada sobre a Rainha dos Demônios e o herói lendário para o mundo de fora. Então os dois dizem: sim, Vossa Alteza, se não cumprirem a vontade da rainha, a marca que coloquei em seus pescoços irá decepar sua cabeça. Então eles voltam para o tempo atual e os dois dizem: então a verdadeira história é que a Rainha dos Demônios e o herói lendário cansaram dos conflitos mundanos e se retiraram para levarem uma vida de paz. Então a menina diz: pai, eu conheço esse lugar. E então eles olham para frente e dizem: eu corri tanto assim. E nos é mostrado que o cachorrinho na verdade pegou os dois e levaram eles voando para lá. E a menina diz: os corpos dos apóstolos da Guilda das Sombras ainda estão aqui. Então Coroa diz: deve ter algum demônio de alto nível por perto. Devemos sair daqui o mais rápido possível. Então o cachorrinho diz: o que é aquela coisa se aproximando? Seja o que for, ainda é melhor do que levá-los de volta para serem mutilados pelo selvagem. Então ele entra num portal e volta para casa. Só que quando ele volta, aparece um monte de ser lá, inclusive um demônio, com várias daquelas criaturas que tentaram pegar ele. Então ele diz: é o grande apóstolo. Então a menina diz: grande apóstolo? Então ele fica rindo. E aparece Guilda das Sombras, nível do grande apóstolo, grande demônio de 2 estrelas. Então aquele ser é um demônio de 2 estrelas, rapaziada. Obviamente aquele baralho do Prota vai fazer surgir uma criatura muito mais forte do que ele, vamos ver? Então a menina diz que a diferença de poder é muito grande. Por favor, me deixem partir com eles, pai. Fuja daqui. Então o Coroa diz: a diferença pode ser grande, mas comparada ao reino de diferença daqueles dois, os apóstolos não são nada. E como disse o Sr. Li Ping, a determinação é o fator mais importante em um jogo de cartas. Seu pai já foi conhecido como Beerus, o coração de ferro dos heróis. Então ele pega o baralho apontando para aquelas criaturas e ele diz: desde que sua mãe voltou para a tribo dos elfos, eu acabei ficando acuado. Eu errei. Fugir não irá resolver nossos problemas. Se conseguirmos passar por essas adversidades, nós iremos até a tribo dos elfos buscar sua mãe. E assim como eu já fiz antes. Então ele diz: invocação das cartas, combo de 4, deusa arqueira. Então quando a menina olha, é a mãe dela. Então ele diz: esta é a minha cartada. Então aquela elfa pega e dá um tiro certeiro naquelas criaturas e atravessa uma por uma. E quando chega naquele demônio, ele segura com a mão. Mas quando ele segura, ele percebe que a flecha não está parando. Então aquela flecha simplesmente vareta a cara do demônio de 2 estrelas. E a espada volta para dentro da carta. Então ele de joelho diz: o papai está ficando muito velho. Para isso, preciso mudar de profissão. Finalmente percebi a dica que o Sr. Li Ping me deu. A determinação é o gatilho para fortalecer as cartas. Desde aquele dia em diante, uma nova classe surgiu nas planícies dos heróis: Mestre das Cartas. Então o capítulo começa com Prota comendo mais melancia. E ele diz: esse mundo de magia é fenomenal. O método de cultivo de frutas híbridas funcionou, mas sem muita gente para dividir, o prazer da colheita meio perde a graça. Então nos mostra a Rainha dos Demônios, Guerreiros e Elfa. Eu pensei que uma vida de paz na fazenda iria me satisfazer, mas a partir do momento em que entrei em contato com o mundo de fora, começou a bater aquela inquietação de querer conhecê-lo. Acho que isso é ser humano. Quando se já tem uma coisa, você quer duas. Mas sou fraco demais, só vou morrer. Então é melhor sossegar o facho. E a Rainha dos Demônios diz: você parece depressivo, o que foi? E ele responde: eu queria sair, conhecer o mundo, mas o negócio é que eu sou fraco demais. E ela só olha e diz: finalmente deu vontade de deixar este lugar? Bem, então viaje comigo. Então Prota, tudo animado, pergunta se pode mesmo. E pensa: com a proteção da Rainha dos Demônios em pessoa, a história muda completamente de figura. E ela olha e diz: não diga besteira, vai se trocar. E o Prota volta todo arrumadinho com uma roupinha braba e a Elizabeth tá uma totozinha, rapaziada, como sempre. E ela diz: tenho que admitir, sua habilidade de culinária e de costura são impressionantes. E ele responde: claro que sim, são minhas especialidades. E a Elizabeth levanta a mão e abre a porta de transferência e diz: vamos, se formos por aqui, chegaremos na cidade mais próxima. E o Prota só olha e fala: que skill conveniente. E antes de entrar no portal, ele pergunta: espera, Elizabeth, antes de irmos, eu tenho uma pergunta a fazer. Você não vai me abandonar, vai? Você vai controlar as emoções certo? Você vai ser sutil, né? E depois que ver o que mudou no mundo de fora, você vai voltar? E o Prota pensando e diz:
Agora que a barreira protetora não está mais ativa na Vila dos Iniciantes, sem a proteção da Rainha dos Demônios, vou acabar virando comida de besta demoníacas em minutos. Mas, na versão da Elizabeth, ele tá dizendo: sem minha permissão, você não vai a lugar algum. 2. Controle seu temperamento ou eu controlo. 3. Não use magia medíocre. Irá estragar minha diversão ao fingir ser uma pessoa normal. E ela puta diz: acha que eu sou um rato que irá fugir se não conseguir vencer? A rainha voltará com você. O mundo lá fora não significa nada pra mim, até que eu consiga derrotá-lo, herói maligno. E ele grita: é mesmo? E ela responde: mas você precisa concordar com uma condição da rainha. E o Prota, com medo, pergunta que condição. Ela só vira, olha pro Prota e diz: quando voltarmos, eu quero que você faça um super pudim de frutas. E o Prota só olha abismado e diz: pudim? E ela responde: sim, algum problema com isso? Ah, não, tá, certo, bora lá então, diz o Prota, enquanto os dois entram no portal e somem dali. Mas, quando ele abre os olhos, tem um grande castelo e uma cidade gigante em sua frente. Então nos é apresentada a cidade de Booster, um território neutro, e o Prota tá lá todo surpreso vendo aquelas criaturas e diz: nossa, que lugar da hora, é como se eu tivesse pisado em outro mundo. Olha só para aquilo, Elizabeth, tem uma loja de equipamentos bem ali. Ah, olha pra isso, estão vendendo ingredientes também. Pera, não é só porco? Não. Então, a Elizabeth fica olhando e pensa: 500 anos se passaram e o mundo de fora não mudou quase nada. E o Prata responde: sim, não tá tão caótico como o tio Beros disse. E ela responde: bem, isso é porque a rainha estabeleceu bases sólidas durante o reinado. Veja bem, antes, várias forças estavam em conflito, era o puro caos, então usei meu poder absoluto para suprimir a todas essas forças. Então, estabeleci regras que colocaram todos em pé de igualdade. Então, a salvadora deste mundo sou eu, e não o herói lendário. E quando ela se dá conta, o Prota já não tá mais do lado dela e diz: tolo, você quer ligou para os meus grandes feitos de outrora. E o Prota tá vendo uns ursinhos de pelúcia e diz: são detalhados e a costura é bem feita. Foi você que fez, mocinha? E ela responde: sim, fui eu. Se quiser comprar, eu posso fazer um precinho especial. Mas, de repente, um porco gigante chega ali e quebra a banquinha da menina e diz: menina fedorenta, sua igreja fedida não pagou a proteção da minha gangue ainda. Como tem coragem de montar uma banca na minha área? Então 3 crianças ficam olhando pra ela com a cara de choro. E aquele porco pega ela pela roupa e ela responde gritando: vocês nunca nos protegeram. Por que deveríamos continuar pagando? E o porco responde: sou idiota. Desde o mês passado que essa rua virou nosso território. Se quer sobreviver aqui, é melhor pagar os tributos mensalmente. E ela responde: mentira, a igreja é da feira, e quando ela voltar, você vai ver só. E o porco olha pra ela sério e fala: idiota, ainda não entendeu a situação em que estão? Beleza, vou botar todos vocês órfãos pra fora hoje mesmo e queimar aquela maldita igreja. E o Prota grita: larga ela! E o porco olha e pensa: que diabos você tá querendo? Então Elizabeth, olhando pro Prota, pensando, diz: cuida da sua vida. Vai querer mesmo brincar com a vida de seres inferiores novamente? Então o Prata olha e responde: Elizabeth, me ajuda aí. E ela vai e pensa: não, não irei descer ao seu nível. E o porco, muito puto, olha e grita: oi, eu perguntei o que diabos você quer. E ele, coçando a cabeça, grita: vejam, aquele porco está ameaçando aquela garotinha. Alguém chama a polícia, alguém faça algo. Mas aí ele percebe que tá todo mundo parado, olhando pro lado, se fazendo de boa. E o porco rindo fala: você pensou que alguém iria ajudar? Pensou? Todo mundo dessa rua conhece a gangue das bestas. A julgar por suas roupas, você deve ser mais um forasteiro do sul, né? E a garota com você até que é gostosa. Então o Prata olha e fala: certo, então vamos negociar. Eu tenho algumas especiarias na mochila, posso te dar um pouco em troca. Então o porco aponta pra ele e diz: acabou a gracinha. Dá uma surra no moleque e prende a gostosa pra gangue. Então a Elizabeth olha e o céu começa a ficar negro. E ela diz: acha mesmo que qualquer um é qualificado para me aprisionar? Agora você me irritou. Então o porco olha para o céu tremendo e diz: porque o tempo mudou de repente. Todo mundo fica assustado com raios e trovoadas. E o Prata grita, meio assustado: relaxa, você vai destruir a cidade inteira. Relaxa, relaxa. Só um susto nele já resolve. Você não vai descer o nível e lutar contra pessoas normais, vai? E ela responde, virando o rosto, dizendo que poupará a vida deles por sua causa. Então
a gente vê que tem uma aura muito grande na Elizabeth e uma pequena nas outras pessoas. E então a menina diz: nossa, aquela menina tem uma magia poderosa. E o porco fica olhando para o céu se perguntando se vai chover. E então o porco, assustado, aponta para eles e pergunta: vocês querem mesmo ficar do lado dos órfãos da igreja? O que está acontecendo? Porque de repente estou com medo de olhar para eles. Então só me diz: quanto dinheiro dessa proteção ela deve? E o porco olha para ele e fala: são 10 moedas de ouro. É o total por 2 meses de proteção. A rainha olha e fala: 10 meras moedas de ouro e você está fazendo todo esse estardalhaço, quanta tolice. Então o Prota fica todo maquiavélico e olha para Elizabeth enquanto fala: se é assim, você deve ter bastante moeda de ouro, né, Elizabeth? E ela diz: não diga besteira, eu tenho tantos tesouros que você não iria conseguir contar. E ele fala: então que tal me emprestar um pouquinho de dinheiro? Assim que vender os vegetais que colhi lá em casa, te pago. E ela olha e fala: tolo, planeja trocar minha comida para ajudar essas coisas inúteis? Não irei permitir. Além do mais, a rainha não trouxe nada quando veio atrás de você. Então o porco olha e fala: oi, vocês têm ou não têm? E o Prota olha pra ele e fala: bem, é que eu tô meio quebrado agora. Aceita alguns produtos que eu trouxe na mochila como pagamento? Então o porco manda 2 capangas irem pra cima do Prota e fala: estão brincando com a minha cara? Mas, de repente, alguém joga uma pilha de dinheiro na cabeça do porco. E ele grita puto: quem diabos foi? Mas quando ele olha pra baixo e vê aquele punho de dinheiro na mão, ele vê que na verdade é um minotauro que tá na frente dele. Parece ser um soldado desse reino e tal. E ele fala: pare de perturbá-los, pegue o dinheiro e suma. Então o porco olha e diz: então foi o santo da espada da guilda, hein? O centauro do trovão, beleza, só porque você tá pedindo. E ele olha pra criança e fala: bora galera, mas você não vai ter tanta sorte no próximo mês, Tampinha. Então a menina é levantada pelo Prota e enquanto chora fala: muito obrigada, gente. E o Prota diz: muito obrigado, eu só tenho frutas aqui, se quiser pode ficar. E o soldado fala: não se preocupe, isso não foi nada demais, mas se estiverem disponíveis, precisarei da ajuda de vocês. Então a menininha de óculos olha pra ele e pergunta: ajuda? O que eu posso fazer para ajudar? E ele responde: vamos conversar em outro lugar. Se der certo, acho que poderemos resolver até seus problemas financeiros. E a rainha só vira o rosto e diz: não estou interessada, vamos embora, Liping. E o Liping, balançando a cabeça, fala: ah, espera, a gente não pode sair assim. Esse cara acabou de nos ajudar, vamos ao menos ouvir o que ele tem a dizer, beleza? Então as 2 crianças da igreja perguntam: irmã Zona N, você vai sair? E ela diz: sim. Pode voltar para a igreja sem mim, tudo bem? Logo estarei de volta. Então, eles vão a um pub e o cara, olhando para trás com uma cara meio mandada, fala: assim que entrarmos na taverna, fiquem perto de mim. Então eles entram e várias pessoas estão lá e parecem ser todos ladrões. E um deles fala: e aí, gostosinha, esse cara com você não te merece. Por que não vem com a gente? E o Prota fica olhando, mas a rainha Elizabeth só dá uma olhada sinistra pra eles e pergunta como é. E os caras ficam lá se tremendo de medo. E ela olha pro Liping e fala: isso é sua culpa. Você que quis vir para este lugar vulgar e perder o meu tempo. Então, ele abre a porta e antes de entrar diz: entrem aqui, ninguém irá nos incomodar. Então ele abre a porta e fala que voltou. Então, do nada, várias mulheres vão em sua direção e começam a bajular ele. E ele olha pra trás e diz: desculpem, esqueci de avisar que tenho várias esposas. E o Prota fica todo abismado e pergunta: várias esposas? E entrando lá, ele se senta em uma mesa. E ele fala: permita-me apresentá-los. Vou começar pela Gacha, que está ao meu lado. Ela possui a classe de guerreira de espada e escudo. Em seguida, vem a Lulu, uma assassina, e também a Glee, uma maga. E para finalizar, a Gélia, que é uma arqueira incrível. E ele fala: é uma elfa, né? Conheci uma garota elfa há pouco tempo. E a Elizabeth só responde: chega de conversa fiada, vai direto ao assunto. O que você quer? Não temos o dia todo. E a menina responde: o que há com essa mulher? Mestre, ela é bem convencida, hein? E a Elizabeth só olha pra ela e fala: é assim que a rainha é. Tem algo contra? E as esposas respondem: que piada, ela até mesmo se chama de rainha. Mestre, tem algo de errado com a cabeça dela? E julgar pelo formato das orelhas, deve ser provavelmente uma mestiça de baixa categoria, com sangue élfico, não é? Que atitude é essa? Logo na minha frente... O capítulo começa com a rainha Elizabeth falando: então, vocês escolheram a morte. O que está prestes a acontecer não é culpa da rainha.
Então o Prota já olha assustado e já dá um pudim pra ela e ela fica com os olhos brilhando. E o Prota diz: ufa, graças a Deus que vim preparado. Então o Prota continua falando pra todo mundo: nós viemos de uma tribo bastante distante, sem nome, até aqui. Ela é a princesa desta tribo. Seu nome é Elizabeth e eu sou seu escudeiro Liping. Então aquelas meninas já começam a falar. Então é por isso que seus modos deixam bastante a desejar. É de uma tribo isolada, hein? E a outra já completa. Então ela se chama Elizabeth. Ela veio de uma tribo que cultua a rainha dos demônios, não é? E o Prota diz: é a primeira vez dela no mundo exterior. Então ela ainda está se adaptando às diferenças culturais. E o cavalo lá fala: certo, agora é direto ao assunto. Gostaria de pedir a ajuda de vocês três em uma caça ao tesouro. E ele pensa: aquele poder demoníaco terrível que eu senti lá na rua não parece ser uma princesa tribal. Será que ela... Então o Prota já diz: caça ao tesouro. N, como é uma dungeon? E ela responde: dizem que dungeon com tesouros são espaços mágicos criados por seres antigos e poderosos para esconder seus bens, que costumam estar bastante escondidos. E o Prota diz: ah, agora entendi. E o cara começa a explicar: exato, eu me esforcei bastante para conseguir informações sobre essa caçada, mas a condição para abrir a barreira é um grupo de 8 pessoas. E o Prota diz: entendi, não quer nossa ajuda para completar os lugares. E ela responde: 1, 2, 3, 8. Ah, eu tenho mesmo que ir. Então o Prota responde: o que foi? Dungeons com tesouro possuem itens valiosos. Então por que está chorando? E ela, chorando muito, responde: maninho Liping, pra você que não sabe, dungeons são lugares bastante perigosos, principalmente pra mim, que sou uma maga de apenas 4 estrelas. Eu vou morrer, com toda certeza. E o Prota responde: é mesmo? Eu não sou muito versado nos níveis de magia. E o cara: podem ficar despreocupados, vocês só irão me ajudar a completar o número de pessoas quando entrarmos. Nós é que iremos lutar e iremos repartir o tesouro que conseguirmos. Podem esperar centenas de moedas de ouro. E a menina já diz: há alguns dias, o mestre repeliu vários apóstolos que estavam atrás da Gélia com apenas uma mão. Ele é forte. E a menina diz: centenas de moedas de ouro? É sério? Com isso vai dar para sanar as dívidas da igreja. E o Prota fala: Elizabeth, seria legal ajudarmos, não? E ela diz: certo, 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 concordo. Agora, não atrapalhe a rainha na degustação deste pudim delicioso. E então, a menina que tem o poder de oráculo já aparece com uma bola de cristal. E aquele cara de cavalo vai lá e bota a mão e fala: esta é a bola de cristal de medidas mágicas da Glee. Vocês só precisam colocar a mão aqui que irá medir o nível mágico. Então aparece um número na bola e o Prota diz: que incrível, mas o que significa esse número que apareceu? E a menina diz: essa bola de cristal é usada para converter o nível mágico em números, e sendo 8.769, ele deve estar no nível de espírito demoníaco. E o cavaleiro diz: estou no nível de espírito demoníaco de 4 estrelas. Minha esposa são todas arquimagas de 4 a 5 estrelas, e já que iremos formar um grupo, precisamos nos conhecer bem. Então, aquela menininha de óculos vai lá e coloca a mão e dá só 300. E uma das mulheres fala: só 300? Eu tinha mais que isso quando peguei minha primeira classe. E a menina chorando fala: desculpe, é que minha magia não sobe. E o Prota, batendo palmas, diz: hehe, agora é a minha vez. E ele pensando fala: eu sei que não treinei nenhuma magia por todos esses anos, mas já que tenho potencial para ser um herói lendário, minha magia não deve ser baixa. Então, quando o Prota bota a mão lá, todo mundo fica com cara de taxa e a bola marca o número 0. E o cavaleiro diz: 0? Até mesmo um artista marcial não teria 0, sabia? E o Prota já bota a mão na cara e pensa: bem, é claro que um fazendeiro que passou todo o tempo que tinha nesse mundo capinando não iria ter magia. Então, ele se senta na mesa e pensa: acho que estou condenado a levar uma vida sem magia. E uma das esposas do cara fala: o que você vai fazer? Você não pode ser um estorvo, viu? E o Prota fala: ah, mas eu sou um bom fazendeiro. Falando nisso, eu trouxe frutas fresquinhas que colhi. Provem. Então aquelas mulheres começam a rir e falam que caipirão pode ficar. E a outra responde: é sério que você é um escudeiro? Mas o cavaleiro fala: por favor, princesa Elizabeth, gostaria que tentasse também. E o Prota fala pra ela ir lá. E ela olha pro Prota e pensa: que irritante, ele planeja mesmo que a rainha entre em seus joguinhos e brinque com os mortais. Então a rainha Elizabeth bota a mão lá e uma aura muito brilhante sai, deixando todo mundo cego.
E o Prota, nervoso, pensa: se a identidade da Elizabeth como rainha dos demônios for exposta, vai causar um alvoroço daqueles. E ele fala: ah, Elizabeth, ela só olha e diz: eu sei, já que você quase não sai, vou entrar no seu jogo. Enquanto abaixa o poder dela, mas ainda assim a pedra marca 8.768. E a menina fala: nossa, 8.768, ela é igual ao moço. Ela é do nível do espírito demoníaco. Então, a outra mulher já responde gritando: sem chance, ela também é um espírito demoníaco de 4 estrelas. Então, o Prota passa a mão no rosto aliviado, e o cavaleiro diz: que incrível, como esperado de uma princesa. Com você conosco, as nossas chances de conquistar o tesouro irá aumentar pra caramba. E a menininha de óculos fala: mas como chegaremos até essa dungeon de tesouro? E o Prota pensa: essa é a segunda vez que saio e já dei de cara com uma coisa boa. Vou ver se aprendo com eles. Então ele pede para uma de suas esposas e ela diz: certo, mestre, abra pergaminho do teletransporte. Então abre-se um portal ali e todo mundo é teletransportado para dentro da dungeon. E o Prota diz: eita, outra magia de teletransporte, que massa. E a outra menina, meio com medo, fala: o teletransporte me deixou meio tonta. E a rainha de Elizabeth só se surpreende e fala: oh, que aura é essa? Então o cavaleiro diz: rápido, vamos para a entrada da dungeon. E a Elizabeth fala: eu não quero ir. Liping, vamos para casa. E a outra mulher já começa a gritar: oi, mulher, que brincadeira é essa? Você veio até aqui só para mudar de ideia no último minuto. E as outras já começam a reclamar dela. E a Elizabeth só vira e fala: querem tentar a sorte? E o Prota levanta a mão e diz: calma, não sejamos impossíveis, só me escuta. Então ele faz o sinal de pedindo por favor com uma cara meio de idiota e diz: já que veio até aqui, por que não vem comigo ver o que tem lá? Por favor, Elizabeth. E a menina de óculos diz: Princesa Elizabeth, você notou? Dentro da barreira há um poder muito semelhante ao seu. E o Prota olha para a menina e diz: um poder mágico semelhante ao da Elizabeth, do que você está falando. Então o cavaleiro bota a mão no Prota, empurrando ele para baixo e diz: com licença. E então, com o ar todo galanteador, diz: confie em mim, não importa os perigos que a aguardam lá dentro, eu irei protegê-la. Então, por favor, entre comigo, princesa Elizabeth. E a Elizabeth olha para ele e simplesmente ignora ele completamente e fala: muito bem, entrarei no seu jogo, já que você quase não sai da toca. E fala: se apresse e me siga. Então, ela e o Liping saem andando e o cara fica meio puto com eles. Eu tenho certeza que esse cara tá tramando alguma coisa. Então, uma contagem aparece e o portão se abre. E a menina fala: nossa, a barreira fechou novamente. E o Prota diz: não podemos voltar pelo caminho que viemos. A Elizabeth só responde: não seja tolo, estamos em um espaço mágico. A menos que seja mais poderoso do que a pessoa que conjurou a barreira, será impossível sair. Então, a não ser que ache o objetivo e cumpra o que foi estabelecido, ninguém poderá sair. E a mulher fala: contanto que o mestre esteja conosco, vamos definitivamente conseguir pegar aquilo. E a mulher fala: oi, não tão alto. Então a menina de óculos fala: irmãzona Gélia, o que é aquilo? E aí a menina responde: é claro que estamos falando do ouro e dos tesouros. Não se preocupe, não esqueceremos de você. E o Liping responde: há uma bifurcação na nossa frente, vamos para onde? E pensa: seja qual for o caso, com Elizabeth aqui para nos cobrir, não deve ter nenhum grande problema. E uma das esposas fala: mestre, devemos nos separar? E o mestre responde: ainda não, Vi, use aquela técnica. Então, com seu cajado, ela usa magia espalhar magia e prevê todo o labirinto do mapa e fala: apenas observe, irei achar a rota mais curta para o tesouro em um instante. E a Elizabeth só diz: tola, enquanto dá um sorriso de leve, e ela percebe que não importa, quanto mais magia ela usa, não acaba. E o capítulo começa com aquele cavaleiro perguntando: Li, como está o labirinto? E ela responde: mestre, não vejo o fim do labirinto. Espalhei minha magia até o limite e ainda não consegui chegar ao fim. E a outra responde: sem chance, a magia da Glee é capaz de ser espalhada por 3 quilômetros. Então a loirinha fala: então devo usar minha adivinhação espiritual, só que só tem 34% de precisão. E a outra diz: sugiro nos dividirmos em grupo, eu posso usar um clone para dar suporte. Então o Prota olha e diz: Elizabeth, você já sabe o caminho, não é? E ela diz: claro que sei, esse labirinto é uma ilusão. Esses pirralhos ignorantes nunca irão sair daqui se decidirem explorar até o fim. Então, por que você não o ajuda? Assim, vamos pagar a dívida que temos com ele.
responde o Prota, e ela fala: não, perdi a vontade, agora só quero vê-los perecer. Então a menina aponta e diz: se formos pela terceira caverna, devemos conseguir alcançar o nosso destino. Então a Elizabeth olha surpresa e o Prota grita: como você sabe, Anne? E ela diz: é só um palpite, e que aquela magia peculiar está vindo daquela direção. Então a maga diz: besteira, como eu não senti essa magia, uma mera maga de 4 estrelas deveria ficar calada ao invés de falar besteiras. Então a Anne pede desculpas e ela aponta para a terceira e diz: eu posso não ter explorado até o fim, mas de acordo com o que já explorei, a última passagem é a que tem menos monstro. Mestre, vamos por ali. Então o cavaleiro diz: o que acham? E a menina diz: ainda acho que seria melhor agirmos em pequenos grupos. E a outra já contradiz: acho que a Glee tem razão. Mesmo que peguemos o caminho errado, ainda poderemos voltar juntos. É a opção mais segura. Então a Glee grita: sim, mestre, por favor, confie em mim. Então o cavaleiro diz: bem, então iremos juntos para a última caverna. Então a menina grita: não, qualquer lugar, menos a última caverna. Então ela usa magia dos fantoches, invocação, e ela manda aquele fantoche na direção da caverna e o monstro já vai direto para devorar aquele fantoche. E aparece verme mímico. Então o Prota grita: o que é aquela coisa? E a Elizabeth diz: é uma besta parasita. Normalmente é encontrada em corpos de monstros colossais. E a gatinha diz: você disse que haviam poucos monstros. Não me diga que você viu o corpo na barriga do monstro e não percebeu. Então a outra grita: puta, maldição. Então a Elizabeth só vai pra frente e diz: apenas deixe-os perecer, vamos. E o Prota só olha e fala: seria mais fácil se você mostrasse o caminho. Então ela entra na caverna do meio, e a menina diz: mas Elizabeth, eu não sei se o caminho é o certo, espera-me, espera. E a outra diz: mestre, devo usar um clone para segui-los e espioná-los? E o cavaleiro diz que não precisa. Ao ver o verme mímico, ele não deveria ser capaz de tomar uma decisão e avançar com tanta calma e confiança. Vejo que a Elizabeth ainda está em volta de mistérios. Vamos segui-los. Então eles seguem a Elizabeth e um monstro parecendo um dragão está observando eles. Então o capítulo começa com eles derrotando alguns monstros morcegos por lá, e o cara diz: terminaram por aí? E elas falam: sim, mas a onda de monstro não param de vir dessa rota. E o Prota tá lá: já estamos seguros. Elizabeth escondida atrás dela, e ela diz que atuação ridícula, mas aquela maga grita: é tudo culpa sua, olha só para a rota que nos trouxe, está cheia de monstros. Mas a Elizabeth, com a mão na cintura, só diz: quanto mais concentrada for a magia, mais monstros serão atraídos naturalmente. Você deveria saber disso como maga, não? E ela, muito puta, grita: é claro que eu sabia. Ei, você, mesmo estando no nível de espírito demoníaco de 4 estrelas, fica só olhando sem fazer nada, que o traje. E a Elizabeth responde: mas foram vocês que disseram que iria cuidar dos monstros quando decidimos vir. E o centauro lá só vem e fala: Glee, se acalme. E ela, muito puta, fala: droga, que ódio dela. Mas ele diz: está tudo bem, é uma honra escutar a senhorita Elizabeth. E a menina, muito puta, pensa: essa mulher não só me envergonhou, como também se atreve a seduzir meu mestre. E a outra diz: por que não descansamos um pouco, mestre? Sim, depois de uma batalha tão extensa, precisamos de descanso. Mas a Elizabeth já interrompe e diz: não, a rainha não tem tempo para desperdiçar com vocês. Então as outras ficam putas e falam: ah, se é tão boa assim, então por que não continua sozinha? Sim, se não fosse por nós te defendendo de todos os monstros, duvido que estaria tão relaxada. E o centauro só diz: por favor, senhorita Elizabeth, será melhor para todos se descansarmos um pouco. Precisamos beber poções élficas para nossos status recuperarem um pouco também. E o Prota se questiona: poção élfica? Então a Elizabeth olha e diz: o que? Quer experimentar? E o Prota diz: é que eu nunca provei, então bateu uma vontade de provar. E ele olha com uma cara toda fofinha para Elizabeth e diz: um sabor desconhecido talvez abra novos horizontes para a culinária. Então a Elizabeth fecha os olhos e diz: muito bem, quanto pensa? Então cansou de comer alimentos divinos e agora está querendo provar alimentos mundanos, hein? Até que todos eles armam uma fogueira e param lá. E a menina fica falando que a poção élfica é muito boa, enquanto todo mundo está elogiando enquanto toma aquela poção. Mas ela se levanta, olha para Elizabeth e diz: essa é a minha poção especial. Ela fortalece todos os status de quem bebe, mas como você é tão poderosa, não vai precisar, né? Mas o centauro já repreende ela e diz: Gélia, pare de ser grosseira.
E ela só sossega e diz: tá, mestre, e joga a poção pra Elizabeth que ir pra garra. Então o Prota com ela na mão diz: eita, tem certeza de que não quer, Elizabeth? Então vou beber, hein? Então o Prota abre, bebe e fica sentindo um gosto ruim e diz: oh, o sabor de grama está bem forte, não dá pra beber. Anne, quer pra você? Então a Anne responde: obrigada, seu Liping, mas como eu não gastei muita magia, não preciso. E a elfa já fala: dar pra uma maga fajuta é um desperdício. E a Elizabeth derrama tudo e diz: se é assim, vou jogar fora. Mas a outra fica muito puta e diz: maldição, o que você está tentando fazer ao jogar minha poção élfica fora? E ela diz: o que mais você acha que estou fazendo? E o Liping já diz: chega de briga, relaxem, eu também trouxe algo pra vocês. Deixa eu achar, não deve estar amassado. Então ele pega uma banana lendária e ele diz: eu tentei dar pra vocês antes, mas não consegui. Aqui. Então todos eles agradecem. E o Prota diz: vixe, as bananas acabaram. Anne, serve uma maçã? E ela fica muito feliz chorando e pergunta: tem certeza que quer me dar isso? E ele diz: sim, ué, por quê? É só uma maçã, não precisa chorar. Posso levar para meus irmãozinhos? Já faz bastante tempo que os órfãos não comem fruta. E o Prota só bota a mão na cabeça dela e diz: entendi. É claro que pode. Vou colher mais para vocês quando chegarem em casa. Prometo que todo mundo vai comer fruta até enjoar. Então a menina joga aquela banana fora e diz: quem iria comer uma fruta podre dessas? E todos eles ficam: sim, como diabos isso seria melhor do que minha poção élfica? Mas o centauro tá lá descascando a banana e diz: apenas enche suas barrigas com isso. Por enquanto, prometo que irei pagar um banquete bem caro para vocês quando pegarmos o tesouro. Então todos eles comem, e na hora que eles mordem, eles se surpreendem. Do nada, uma sensação maravilhosa é invadida no corpo deles, como se eles estivessem no meio de uma floresta. E todos eles se perguntam: onde estamos? E aparece um monte de grilo cantante falando para eles dançar e que deixem o samba contagiar seus corações. Então todos eles começam a dançar. Enquanto toca uma música, eles estão lá dançando, bem alegres e animados. Então eles continuam e acabam tendo o orgasmo de tanto prazer de comer aquela comida. E aí a obra volta pro mundo real e eles estão lá dançando igual malucos, sem entender nada. E aquelas duas estão se perguntando: mestre, o que você tá fazendo? Então ele finalmente volta a si e diz: perdão, perdi um pouco da compostura. E o Liping pergunta: o quê? Que dança foi essa? Então tá todo mundo contente, porque tá subindo de nível sem parar. E o Prota, muito animado, diz: eita, é uma daquelas danças de fogueira, hein? Que louco. A cultura do outro mundo é bastante interessante. Valeu a pena ter vindo. Consegui até ver um centauro dançar. Então a Elizabeth olha pro Prota sem entender e pensa: maldito Liping, ele já sabia que eles iriam morrer se continuassem, então resolveu fortalecê-los para que seus joguinhos doentios continuem. A loirinha diz: o que aconteceu? Porque seus níveis mágicos dispararam. Então aquela menininha fala: porque comeram a banana do Liping. A menina já fica puta e diz: que besteira, acha que essas bananas estão cheias de água sagrada por acaso? Aquela mulher diz: Gélia, foram as bananas. Gélia, foram aquelas bananas que quebraram nossos limites. Eu realmente evoluí para o espírito demoníaco de 2 estrelas. E a outra já diz: depois que comemos aquelas bananas, entramos em um novo reino. Não me diga que aquelas bananas foram encantadas por um mago de nível demônio soberano. E então o centauro diz: até mesmo eu evolui 3 níveis de uma vez. Upei para grande espírito demoníaco de 3 estrelas. Inacreditável, Sr. Liping. Onde conseguiu essas bananas que nos deu? Então o Prata tá lá sem entender nada, com cara de bobo, e pergunta: como assim? Então o Prata diz: não é nada, é que não sei como te responder essa pergunta. Eram só bananas normais. Então o centauro já pergunta: bananas comuns? Não pode ser. Então o Prata continua: assim, elas são híbridas. Mas pode acreditar que, apesar de serem híbridas, são todas orgânicas e sem conservantes. Apenas em um mundo de magia que consigo realizar algo assim. Então aquela maga tá meio desacreditada, dizendo: já que o mestre disse que funciona, vamos comer e evoluir também. Então as duas comem a banana, mas na hora elas apodrecem e ela fica dizendo: tá podre. E aí a menina do óculos diz: sincronicidade. E a rainha dos demônios só olha e fala: você é bem versada em 4 horas. E ela diz: muita gentileza da sua parte, senhorita Elizabeth. Eu só sei o que li nos livros de magia. Então o centauro pergunta: sincronicidade? O que é isso? E ela diz:
O livro de magia da freira diz que tesouros escondidos costumam ter condições específicas para exercerem efeito. Acho que as bananas do seu Liping precisam ser comidas por mais de 2 pessoas ao mesmo tempo para serem efetivas. Então, aquela mulher diz, não venha dar uma de sabichona, não vê ela comendo sozinha, como pode explicar isso? E ela só coça a cabeça e diz que não sabe como explicar, mas ela pensa, a não ser que a força do usuário ultrapassa a força do tesouro, o tesouro acabará sendo só algo normal. Então, a rainha só olha para ela e fala, ei, não me olhe com esses olhos. E ela fica cheia de medo e pede desculpa, e vemos que seu olho tá negro, mas com uma coisa brilhando vermelha. Então, aquela loirinha já fala, pode ter sido minha poção élfica que acumulou durante todo o tempo, e agora finalmente mostrou os resultados. Mas o centauro só diz, Sr. Liping, poderia me dar mais algumas frutas da sua mochila? Então, a loirinha tá puta falando, vai mesmo acreditar na besteira deles, mestre? E o Liping todo bobo diz, claro, compartilhar a colheita faz parte da diversão de plantar, enquanto caça várias frutas na sua mochila. Mas a rainha Elizabeth já toma a mochila dele e diz, não, é tudo meu, para comer mais tarde. Então ela se levanta e diz, terminem logo, descanse e venham. A jornada já está quase no fim. E o Liping só diz, desculpa, prometo te dar mais quando tiver a chance. E aquele cavaleiro fala, está tudo bem, podem ir na frente, eu e minhas esposas alcançaremos vocês quando terminarmos de guardar as coisas. Então o Liping se pergunta, ué, não vamos juntos? Então a Elizabeth só grita, vamos logo, Liping. E ele fala, beleza, então nós vemos depois. Mestre, devo roubar aquela mochila? Cochicha. E ela te diz, eles podem estar escondendo algo ainda melhor. Mas o centauro só responde, não se apresse ainda não. Uma pessoa normal não carregaria tesouros como aqueles casualmente. Então, ela realmente não é apenas uma princesa de uma tribo remota. Atualmente, uma das 4 maiores potências, o reino Aristóteles, está oferecendo uma recompensa bem grande pela informação de uma realeza que desapareceu. Pode ser que a realeza que desapareceu esteja bem na minha frente. E ele, com uma cara tudo sádico, diz, e se eu fizer dessa princesa minha mulher, quando tiver oportunidade, posso subir bem rápido nos rankings de influência do reino de Aristóteles. E quando isso acontecer, vou ganhar muito mais do que essas frutas mágicas agora. Vou usar isso para dominá-la por completo. Então, as outras estão lá babando, e elas dizem, o mestre está emanando aquele cheiro encantado novamente. É nossa culpa por não conseguirmos satisfazer o mestre. E infelizmente o episódio de hoje acabou, rapaziada. Então o capítulo começa com eles andando pelas masmorras e vários monstros observando ele na escuridão. E de repente, sai da escuridão um monstro chamado Lobo das Sombras, o chefe. Então, o Liping se pergunta, este labirinto está ficando cada vez mais escuro. Vamos mesmo ter uma saída, Elizabeth? E ela diz, já disse que o labirinto é uma ilusão, estamos quase lá. Mas aí, algo se quebra no teto. E aquela menina diz, seu Liping, tem algo vindo. E ele pergunta, o quê? Até que de repente uma explosão acontece e o cavaleiro já aparece pedindo desculpa pela demora e aparece aquelas meninas meio esquisitas, rapaziada. Eu acho que ele estava fazendo umas coisas meio inapropriadas, hein? Mas aí ele diz, tive alguns pequenos empecilhos, peço desculpa pela demora, senhorita Elizabeth. Deixe-me ser útil pelo resto do caminho, senhorita Elizabeth. Se desejar, pode até montar em mim. E ela só olha para ele sério e diz, desapareça. Você não é digno de ser montaria da rainha. Mas aquela menina já fica muito puta e grita, sua cretina arrogante, não ouse recusar a gentileza do mestre. Mas aí, de repente, a cabeça dela é cortada na hora e todo mundo fica assustado sem entender o que aconteceu. Mas vários monstros estão eclodindo do céu e indo em direção a ele. Se chama Mosca de Dragão. E ela pula na direção da rainha Elizabeth, mas a Elizabeth só olha e antes sequer dela tocar, ela já explode. E aquela menina tá no chão chorando. Já era, morri. Mas o Liping abraça a Elizabeth na hora e diz, a morte veio bater a porta. O que faremos agora, Elizabeth? E a Elizabeth olha pra ele e pensa, ele está testando a natureza humana, deixando que os arrogantes se destruam. Esse é o seu jogo, não é? Então, eles são atacados por diversos daquelas monstras e todos eles entram em posição de combate, conjurando barreira e tudo mais. E o Liping pergunta, enquanto a nós? E o cavaleiro diz, acredito que darão um jeito. Esta é uma ótima oportunidade para testar a força dessa mulher. Se não agir, seu servo e a garotinha irão virar comida de monstro. E aquela pretinha já responde, quem diabos se importa com vocês? A cooperação acaba aqui. E a loirinha, sorrindo, diz,
Apenas fiquem aí fora e sirvam de isca. Até que ela se surpreende, porque a Glee perde a cabeça naquele mesmo momento que ela fala aquilo. E ela percebe que a barreira não tá segurando nada, e todos eles começam a lutar contra aqueles monstros. Até que o centauro usa seu golpe, lâmina de relâmpago do dragão. Então, aquela luta com o escudo grita, eu estou aqui, enquanto dá uma escudada naquele bicho, e a outra já usa a técnica de assassinato, mas ela acaba se ferindo, e no chão a ajoelhada diz, não importa quantos eu mate, não parece ter fim, vamos ficar exaustos se continuar assim. Então, um monstro vai na direção dela na hora, mas o centauro já interfere, matando a mosca. E então, a Elizabeth só fecha os olhos e diz, agora que viu o verdadeiro caráter deles ainda continua com esse seu joguinho de aventura, mas o Li-Ping fica sério e diz, vamos encerrar por aqui, viemos para retribuir um favor, mas como eles disseram que a cooperação acabou, hora de ir. E o Li-Ping pensa, o mundo aqui fora é realmente imprevisível, talvez minha roça na Vila dos Iniciantes seja melhor. E a Elizabeth pensa, primeiro, pressione-os, e depois determine se possuem algum valor para serem alvos. Esse é o terceiro passo, não é? Prepare-se. Prepare-se para sair, então. Então, o Li-Ping disse, sair? Já chegamos? E ela diz, está logo à frente. Mas aí, aquele monstro vai atacar aquela menina, e ela olha com seu olhar negro com luz vermelha, e de repente aquele seu monstrinho vira um monstrão e ataca aquela mosca, dizimando ela na hora. Mas aí ele só se destransforma e volta pro colo dela, e ela pergunta o que aconteceu. Parece que ela não se lembra do poder dela, e isso vai revelar aí que eu acho que ela vai ser adotada pelos dois. Mas vamos lá. O prota grita, Anne, por aqui. E ela diz, certo. Aí a Elizabeth encosta numa barreira que parece ser um portal e fala umas palavras estranhas, e aquele portal se abre, e ela vai em direção ao portão, e o prota diz, então, essa é a gigante porta de saída escondida? Então a Elizabeth só abre e entra e diz, apressem-se, vamos entrar. Então, quando eles vão entrar, o centauro tá olhando puto e fala, apressem e segurem as minhas costas. Todas elas montam em cima daquele cara que tá todo acabado, e vai indo em direção da porta, e finalmente quando entra lá, várias riquezas, tesouro, tudo tava ali. Então nos é mostrado que eles estão em outro mundo, um mundo flutuante, que possui diversas montanhas de ouro. E o prota diz, eita, olha quantas moedas, estamos ricos. E aquela menina sorridente fala, podemos mesmo ficar com ela? E o centauro só empurra o prota e fala, sai, tô passando. Enquanto a outra empurra a menina e fala, sai da frente. Então, realmente existia um tesouro, néctar do rei demônio. Então, o prota puto fala, eu não peço gratidão, mas ao menos não sejam imbecis agora que estamos quites. Mas o centauro só olha e fala, sim, não esperávamos que vocês seriam tão úteis a ponto de preencherem as lacunas como agradecimento. Vamos dar uma morte rápida para vocês com um sorriso sádico. Mas aí, uma moeda cai, e parece que um olho de dragão se abre. Então tudo começa a se tremer, rapaziada, e de repente um dragão dourado sai de lá, e todo mundo se assusta, inclusive o prota, e ele só chama Elizabeth, olha, é um dragão, bem ali. Então, aquela menina diz, embaixo, tem algo mais assustador escondido. A Elizabeth olha pra ela como se soubesse de algo. Então, aquele dragão rugindo tá lá na frente deles e aquela menina pergunta, mestre, o que faremos agora? E o centauro diz, ganhe tempo pra mim, vou matá-lo com um só golpe. E as outras dizem certo. Então, uma batalha feroz começa. E todos eles vão pra cima. E ela diz, Lolo, vá na frente, chame a atenção deles. E todos eles começam a fazer uma batalha muito insana acontecer, e o centauro arma um golpe de espada, e todos eles usam uma técnica de assassinato, mas nada tá fazendo efeito no dragão. Enquanto a outra diz, deixe comigo, enquanto conjura o escudo lançador, mas, novamente, não faz efeito nenhum no dragão. Mas, diante da fumaça, ela ficou se gabando, achando que tinha feito algum efeito, mas, de repente, uma sombra paira sobre ela, e o dragão simplesmente dá uma pisada esmagando ela na hora. Aquela menina então usa uma arte de ninja dos 100 clones e faz 100 delas aparecer por ali. Mas, novamente, é completamente ineficaz porque o dragão usa uma técnica chamada Furacão Dourado e simplesmente varre todos os clones dela e quase atinge o Li-Ping, e a Elizabeth diz, quanta calma em uma situação como essa, como esperado de você. E o prota tá lá, se cagando de medo, pensando, eu quase morri, agora não foi? Mas a Anne fica com seus olhos negros de novo e invoca um super urso gigante,
que vai em direção do dragão. Então, o dragão vai atacar o mestre delas e elas gritam: protejam o mestre, isso, e vai na direção deles. Mas o dragão simplesmente atravessa e explode a cabeça dela. E o centauro tá lá, carga completa, finalmente. Corte relâmpago de 300%. Nem mesmo um espírito demoníaco conseguiria defender este ataque. Mas simplesmente a espada dele se quebra toda em direção ao dragão. E o dragão só dá uma rabada nele que faz ele voar longe. E então nos é mostrado: nível do dragão dourado. Demônio da seita de 4 estrelas. Muito obrigado por todos vocês que estão chegando. A gente tá quase batendo 800 inscritos. E eu tô muito feliz de estar chegando nessa meta. Espero que a gente bata 1000 logo logo, tá ligado? Mas é isso. Tamo junto, valeu e é nóis.